Fala galera! Começando mais um Caioba Cartola Show. Que rodada complicada, hein? Olha só, o Mirassol não segurou o SG, o Botafogo não segurou o SG, o Cruzeiro não segurou o SG. Tivemos uma média um pouco mais baixa, mas não para o Júnior, que foi o maior pontuador da Liga Betânia. A gente já começa falando da liga mais legal do Cartola. O Bora Se Divertir é o nome do time. Júnior fez 128 e dá uma olhada no campinho dele, ó. Destaque para Léo Ortiz e Ferrarese na defesa. Meio de campo, Jean Lucas, que fez 2 gols e mais de 17 pontos. A faixa de capitão para o Caio Jorge, 16 e 20. E Carboneiro, eu pensei no Borré. Fui mal. Júnior botou o Carboneiro, foi bem. Por isso que eu perdi do Veloso. Você acredita que eu perdi para o Veloso por 1 ponto de diferença? Mas o importante é que a gente está falando da Liga Betano e você já sabe, né? O maior pontuador aparece aqui no programa ou através do campinho com a pontuação de 128, que foi a do Júnior. A rodada do Brasileirão Betano vai começar e a adrenalina já tá grande. E com a Betano fica ainda mais emocionante dentro e fora de campo. Vocês viram a pontuação do Júnior, né? 128 pontos, mandou bem demais, maior pontuador da Liga Betano desse final de semana. E atenção, porque para esse final de semana, para essa próxima rodada, rodada cheia, 10 jogos valendo a sua escalação para pôr o melhor time em campo. Mas tem rodada de Copa do Brasil no meio de semana e na semana que vem. Então, ó, atento às informações do GE. Globo, atento às lives do Cartola em todas as plataformas para você escalar o melhor time e ao banco de reservas, principalmente nessa rodada que deve ter alguns desfalques para você não ter jogador a menos nos seus 11 titulares, tá bom? Agora chegou a hora de ir para casa receber mais um grande convidado. Esse é velho conhecido da comunidade, sabe tudo de Cartola. Fala galera, começando mais um programa, mais um Caioba Cartola Show com um convidado mais do que especial, porque quem joga Cartola conhece Paizão, acompanha suas lives, sabe que é uma das grandes referências que a gente tem aqui na hora de escalar o nosso time. Então já deixa eu trazer ele para cá. Paizão, seja muito bem-vindo, amigo. Agora ele tá com um canal novo no YouTube. Me conta essa novidade, cara. Tudo jóia? Fala, Caioba. Que honra estar aqui. Inclusive, já convido toda a tropa do Paizão a deixar o like, se inscrever no canal. Pô, Caioba, estamos com um canalzinho novo no YouTube, chamado FootWorld, fazendo alguns vídeos longos de futebol e, como sempre, também dando dicas de Cartola no Instagram, né? Tá indo bem? Tá curtindo essa brincadeira? Tô curtindo, bem legal, a galera tá curtindo. E, pô, quem puder, dá uma olhadinha lá que tenho certeza que vocês vão se amarrar. Como que a gente acha? É só pôr o Paizão lá? Coloca FootWorld no YouTube, que aí já aparece a gente. Boa. Caramba, que rodadinha chata essa, hein? Tem Copa do Brasil, a gente não sabe quem vai pro jogo, quem vai ser poupado. Aliás, olha, as 2 próximas semanas, olha que bacana, as 4 próximas semanas. Essas 2 próximas tem Copa do Brasil e as outras 2 tem Libertadores. Então, é uma rodada que você vai ter que estar muito atento ao banco de reservas na hora de escalar o teu time. Você acha que tem algum favorito na rodada? Tem alguma barbada? O Santos talvez seja o time mais escalado para esse final de semana, Paizão? Eu imagino que o Santos seja o grande favorito, tá? Não pelo Santos, mas sim por enfrentar um Juventude que fora de casa não é dos melhores. E então é uma rodadinha muito chata. A gente tem alguns pequenos favoritos, jogos muito equilibrados. O Santos, que não é tão confiável, que destoa um pouco. Acho que vai ser bem legal de escalar e difícil. Difícil, cara. Eu tava fazendo meu esboço, assim, antes de começar o programa, eu sempre pego o meu celular e começo a montar o meu time. Putz, muita dificuldade, porque você realmente não tem nenhuma segurança de quem vai pro jogo, né? E o tamanho dos jogos da Copa do Brasil, você tem Palmeiras e Corinthians, os 2 provavelmente vão poupar. Aí você tem Atlético Mineiro e Flamengo, os 2 provavelmente vão poupar. Aí você tem Inter e Fluminense, reedição da última semifinal onde o Flu foi campeão. Fluminense ainda nessa fase chata de pós-mundial. Provavelmente os 2 vão poupar. Bem complicado, bem complicado. Rodada complicada, acho que você resumiu bem. Rodada em que acredito que a gente tem que tomar cuidado para não perder o titular, que talvez pode ser poupado, e dependendo do banco que a gente escalar, que possa ser poupado também, temos que tomar cuidado para não perder. Bom, vamos dar uma olhada então como é que foi a última rodada, porque eu estava de férias
E quando eu saio de férias, paizão, eles deitam em mim, sabe? Eles aproveitam que minha cabeça tá no Caioba, que eu tô lá na Bahia. Aí, nas 2 rodadas, eu perdi do Rodrigo Fábio por 0,50. E nessa rodada, dá uma olhada, perdi por 1 ponto do Veloso. Tomei 2 tacas de cara. Então, eu vou ter que me reabilitar em cima de você, amigo. Inacreditável. Não, tudo certo, faz parte. A gente monta um esqueminha para os dois se darem bem. Ó, dá uma olhada nos jogos. O Dandan joga contra o Veloso. Felipe Diniz, que lidera a liga ao lado de Paizão e de Renata Silveira, pega o EV. Estrachou e Belutão. Eu e Paizão. Cardoso Alvinegro contra Carol. Ó, a Rê aí contra o Grafa. Rodrigão tá voando. Contra o Thiago. Lucas Paraná contra Cami Campos. Caçocla contra Lucas Veloso. E a Josi do Mitada Retada contra o Nareco. Esses os confrontos. Põe a classificação aí. Vamos dar uma olhada na classificação, ó. A liga tá muito embolada, né? Tríplice empate. Felipe Diniz, Paizão e Renata com 36. Em segundo, com 2 empatados também, Estrachou e Lucas Veloso. Na verdade, 3, ó. Lucas Veloso, Estrachou e Fabri. Aí o Thiago com 30 pontos. E aí vem uma galera, ó. Nareco com 27. Josi com 27. Caçocla com 27. Caioba com 27. Ou seja, são 2 rodadas que nos separam. Eu preciso pontuar. Tomara que você tenha 6 jogadores que não joguem, que você não utilize o seu banco de reservas, que você esqueça de escalar o reserva de luxo e que você faça 18 pontos, tá, paizão? Caioba tá repreendido. E assim, é uma liga que tá muito embolada, então a diferença sua, que tá em 11º, na segunda página, pro primeiro colocado, são de apenas 9 pontos. 3 rodadinhas, então acho que tem muito jogo por aí. Não, é verdade. 9 pontos. 9 pontos, achei que fossem 6, são 9, tem razão. Paizão, vou ter que aumentar o bicho para essa rodada, cara. Perfeito, a gente negocia em off. Vamos dar uma olhada então, como é que tá essa rodada? Vamos ver os confrontos. Bora. Pra gente facilitar a vida do internauta, de quem tá acompanhando o programa aqui, ó. A gente tem para essa rodada, coloca aí na tela, Veloso, se você conseguir, pra gente acompanhar quais são os jogos desse final de semana. Lembrando que tem Copa do Brasil, então assim, é uma rodada bem mais complicada, sim. Olha aí, ó, são todos os jogos válidos, né? Sport Bahia, o Bahia joga a Copa do Brasil. Mirassol e Vasco, aí um jogo mais tranquilo, Mirassol não joga a Copa do Brasil. Fluminense e Grêmio, Botafogo e Cruzeiro, os 2 envolvidos. Corinthians e Fortaleza, Corinthians está na Copa do Brasil. Galo e Bragantino, os 2 estão na Copa do Brasil. Ceará e Flamengo, Flamengo pega o Galo pela Copa do Brasil. Vitória e Palmeiras, o Palmeiras tem o derby contra o Corinthians. Inter e São Paulo, o Inter tem o Fluminense, o São Paulo tem o Atlético Paranaense. Santos e Juventude, os 2 estão fora da Copa do Brasil. Você vai no 4-3-3, amigo? Ah, sempre, né? Não abro mão dos laterais e de 4 atacantes agora nunca. 4 porque a gente pode escalar 3 atacantes e 1 de reserva de luxo. E o Neymar de meia ainda? São quase 5, né? Sim, 5 atacantes praticamente. Bota o campinho, quer começar por onde, amigo? Vamos começar, a gente não tem tantas cartoletas, né? Então eu começaria... E ainda tem o desafio do Veloso, né? Além dele dar pouco patrimônio pra gente escalar, acho que eu tenho 130, você tem 140, alguma coisa assim, que não são os nossos times oficiais, né? É a escalação e o patrimônio, as cartoletas do programa. Daqui a pouco ele vem, não pode escalar mais do que 2 caras do Santos. Você vai ver. Calma, bora começar do ataque, então a gente gasta tudo lá na frente e o que tiver que economizar, a gente economiza lá atrás. Então bora, pode escalar seu trio de ataque. Meu trio de ataque, complicado, tá? Rodada dificinha, mas eu penso em colocar David Washington, do Santos, que é barato, custa 3 cartoletas, pra mim é o jogo talvez mais favorável da rodada, e é complicado a gente falar em jogo mais favorável da rodada e confiar no Santos, que apesar de jogar dentro de casa, tá na zona de rebaixamento. Né, mas acho que é interessante a gente explorar esse Santos ofensivamente. Hulk e Memphis Depay, que são 2 jogadores que a gente confia. Os confrontos, não sei se são dos mais fáceis, mas assim, dá pra gente dar uma explorada. Bons nomes, eu tô na mesma linha de raciocínio que você, tá? Eu só vou trocar na verdade, o jogador do Corinthians. Eu não vou arriscar no Depay, porque eu não sei se ele vai pro jogo por conta dessa questão do desgaste.
Mas eu vou de Hulk, pode colocar o Hulk. Eu vou de Romero, porque eu acredito que o Romero, ele sempre pontua muito bem em casa na Neoquímica Arena, e não deve estar como provável, mas pensando que o Corinthians joga contra o Palmeiras, imaginando que ele vai poupar ou o Yuri Alberto ou o Depay, eu vou de Romero, e aí eu vou de David Washington também, atacante do Santos. Meu trio de ataque para essa rodada. Os jogadores do Santos não tem como, né? Tem que ter. Tem que cercar ali o Santos, que ofensivamente pode ir bem. O problema Pega um é que Juventude, Caioba, que fora de casa é um time que leva muitas goleadas, né? Então, apesar da fase não ser boa, pode ser que num desses jogos o Santos faça 3, 4, igual alguns times fizeram. E aí, cercando ofensivamente o Santos, a gente se beneficia. É isso, Juventude muito mal fora de casa. O problema é que, olha só, a gente escalou o David Washington que custa 3,81. E aí o banco de reserva complica demais. Eu pensei nisso. Acho que o David Washington pode ser um bom reserva de luxo pra gente, não? É isso que eu ia fazer agora. Inclusive, talvez eu mude até o Romero, porque vai me complicar muito. Não, aí tudo bem. Então tira o David Washington para mim, coloca Flaco Lopes. Ousado. Tá provável? Não. Vai na ousadia. Se der certo, só você imita, calma. Eu tô imaginando o seguinte, Palmeiras e Corinthians, ele vai poupar os caras. Corinthians e Palmeiras. Ele vai ter que segurar um pouquinho, entendeu? E aí eu vou aumentar um pouquinho o valor dos caras, e aí eu ganho um pouquinho de margem para escalar o David Washington no banco como reserva de luxo. Faz sentido. Mas como você é meu adversário nessa rodada, eu vou ter que ir na contramão. Então, no meu time, se der para alterar, colocar o David Washington de luxo, eu vou fazer isso também. E no ataque, ao invés de Flaco Lopes, eu vou de Vitor Roque. Porque ou o Caioba mita, ou eu mito. Sabe um outro bom nome que eu pensei aqui? Gabigol. Interessante, a fase do Cruzeiro é boa, tem pênalti, né? O Cruzeiro joga na Copa do Brasil? Vamos confirmar aqui, deixa eu dar uma olhadinha, vou pegar meu celular. Joga aqui, sim, pega o CRB. Cruzeiro e CRB. E o Botafogo pega o Bragantino. Duelo do Botafogo mais complicado na teoria. O Cruzeiro joga primeiro em casa, pode garantir um 2-3-0 mais tranquilo e ir com foco nesse jogo do Botafogo, hein? Mas vamos assim mesmo. Deixa eu montar então meu meio de campo. Já que ele escalou o ataque, Veloso, vamos para a minha meiuca e já pode abrir com o homem. Neymar vai para o jogo. Neymar que tem melhorado, né? Não fez uma grande partida contra o Sport, mas jogou com um jogador a menos, 2-0, Sport desesperado, bem complicado. O Santos acabou buscando um grande resultado, mas contra o Juventude, tô pensando até se eu não botar faixa de capitão nele. Eu acho válido. Jogo favorável. Acho que dá para explorar esse menino Ney. Desce um pouquinho, porque eu vou dobrar o Santos na meiuca. Eu quero o Rollraiser, porque é muito bom jogador. Eu tava na dúvida até entre ele. Aliás, o Santos tem Rollraiser, tem Barreal, tem Bom Tempo, tem muito bons jogadores aí para essa meiuca, para essa rodada. Mas o Rollraiser tá jogando muita bola. E aí, o meu terceiro meia, cara... Tá difícil, né? É muito joguinho meio favorável. Não aquele favoritismo gigante da rodada, e aí não dá pra confiar tanto assim. O Mirassol, que entre aspas pode ser considerado favorito, mas não tem nenhum jogador que é referência de ataque, né? Alguém confiável no meio de campo. Clica no Mirassol, Veloso. Deixa eu ver quem é que tem de Mirassol, vai, pra essa rodada. Eu vou fazer uma loucura aqui. Olha, se te serve de conforto, te digo que alguns times que vocês estão em dúvidas aí não tem condição de poupar no Campeonato Brasileiro, hein? Tipo? Fluminense, Grêmio, Inter. Não estão muito em condição de poupar, não, porque estão brigando lá embaixo, hein? O próprio Vasco. O Corinthians não é muito diferente. Bota o Garro aí, vai. Vamos de Garro. Vamos ver o que acontece com o Garro. Aí eu fecho o meu meio de campo. Gosto do Rodrigo Garro. Acho que tem o Garro, Maurício, Scarpa, opções ok que agradam. Alan Patrick, mas dura é quem for poupado, né? Veloso, no meu, você não foi com a Arrasca, meu amigo? Não vou de Arrasca. Não vai de Arrasca? Eu vou com ele, então, Arrascaeta e Menino Ney. Para mim, duas quase unanimidades, principalmente o Neymar. E a terceira opção, acho que eu vou ter que baratear, né? Não vai dar para ser um jogador tão caro. Eu vou com o Maurício. Fase boa, apesar de jogar fora de casa e pegar o derby no meio de semana, já dá até vontade de desescalar. Mas eu vou com o Maurício, a fase é muito boa.
Fechamos o meia, quer ir para as laterais? Vambora, eu começo, né? Pode ir. Vou Atenção começar. para o desafio dos 5 defensores, porque isso inclui o goleiro. Vocês têm que botar pelo menos 2 que vão jogar na Copa do Brasil. Tá bom. Acho que é um menos desafio 2. tranquilo até. Eu vou tirar de vocês essa mamatinha de ficar fugindo de jogo da Copa do Brasil e tal. Tem que botar pelo menos 2. Válido, válido. Pra abrir a lateral, então, pra já gastar um, eu vou com o Piquerez. Lateral ofensivo do Palmeiras, tem pênalti. Pego Vitória dentro de casa, no Barradão, mas acredito que se ele jogar, tem muito potencial. E o outro? Complicado, hein? A gente vai ter algum lateral do Santos com potencial? Tem o Souza, né? Eu acho que eu vou com ele. Acho que eu vou com ele, Caioba. Muito bom jogador, hein? Promessa, né? Gosto dele. Muito ofensivo, né? O menino chega no fundo toda hora, tá muito bem mesmo. Já que você foi de Souza, só para não falar que a gente tá igual, eu vou fazer o seguinte. Eu vou de Escobar. O Escobar tá disponível? Tá em dúvida com o Igor Vinícius, na lateral direita. Ah, é verdade, tem Igor Vinícius, né? Tá bom, Mas- então vamos fazer o seguinte. Eu vou Mas vou vai, de- Caioba, confia que ele vai jogar. Traíra. Eu vou de Juba, Luciano Juba, Essa fase do esporte. Samuel inclusive, Xavier do Fluminense. Inacreditável. O Fluminense Ah, precisa eu- ganhar. Eu vou te falar que esse Lucas Ramon me agrada, tá? Jogador de média básica altíssima, sem o Reinaldo. Tem potencial, viu? Vou ficar de olho nele. Mirassol? Sim, gosto dele, lateral direito do Mirassol. Ele é ofuscado um pouco porque o Reinaldo tem o pênalti e tudo mais, mas ele tem média básica maior do que o Reinaldo. Puxa, não teremos King Naldo nessa rodada, hein? Não teremos, ia ser unanimidade. Unanimidade. Então vou fechar minha zaga. Eu vou de Gustavo Gomes, do Palmeiras. Quem que tem de zagueiro do Santos? João Basso? Pode pôr o João. E aí pro gol, já vou botar meu goleiro, que muito provavelmente vai ser ele, Brazão. Bola de segurança. Não é hora de correr riscos. Tá baratinho. E assim fecho minha linha de 11 titulares, paizão. Válido, gosto do Brazão. Excelente goleiro, muito exigido. Um dos que mais faz defesa no campeonato. E agora, pegando o Juventude em casa, tem potencial de defesas e SG também. Agora, minha zaga, essa rodada tá muito complicada. Eu já escalei defensor do... Deixa eu lembrar. Do Santos, do Souza e também do Palmeiras, né? Não queria dobrar. Acho que é uma rodadinha chata pra dobrar. Então vou querer colocar um defensor de cada time. Por isso, será que é loucura de Léo Ortiz, risco de ser poupado? E aí, Caioba, você que é o cara das informações, que me diz? Normalmente eu ligo para eles mais perto do fim de semana, tá? Perfeito. Ainda Não, não sei. Eu vou bancar qualquer coisa, meu reserva é acionado. E também irei com Gustavo Henrique, do Corinthians, que pega o Fortaleza. No gol, infelizmente, teremos que ir juntos. Gabriel Brazão, fase espetacular, jogador com SG muito provável. Eu só tô pensando na minha linha defensiva de colocar esse Lucas Ramon, uma pulga atrás da orelha. Mas eu vou manter assim com o Souza. Técnico, acredito que vai ser o mesmo do Paizão. Bota o Gabriel, bota o técnico do Santos. Pode botar o Xavier aí. Paizão, seu treinador. Vou ter que ir com você, né? Vou ter que ir com o Kleber Xavier do Santos, confronto que na minha visão é o mais favorável da rodada. Mas Veloso, calma aí. Eu não vou conseguir dormir tranquilo se eu não escalar o Lucas Ramon no meu time, tá? Então se tiver como tirar o Souza para eu não dobrar o Santos, eu tô com essa pulga atrás da orelha. Vou com o Lucas Ramon. A galera gosta muito do Reinaldo, mas a média básica do Lucas Ramon é muito interessante. Acho que pode ser um bom diferencial contra o Vasco, que às vezes poupa no meio de semana. No meio de semana não, às vezes poupa contra o Mirassol. Vamos pro banco de reservas então, Paizão? Bora. Meu banco, vamos fazer o hack do goleiro? Tem como? Sim, claro. Colocar o Gabriel Brazão como reserva, para ele só entrar no nosso time se ele pontuar positivo. Você não precisa fazer isso se não quiser não, tá, Caioba? E aí, como goleiro titular, colocar alguém lesionado, suspenso, enfim. Vamos com o Léo Jardim, então. Suspenso contra o Vasco da Gama, contra o Mirassol. Na minha zaga, vamos de Gêmeos do Mirassol, então, que é baratinho, imagino que jogue. E é um bom zagueiro de média básica. Na lateral, o próprio Souza vai dar para escalar do Santos. Meio de campo, eu vou copiar o meu amigo Caioba. Vou de Rolheiser na reserva. Tá escalado no time do Caio.
Se o Caio escalou é porque tem coisa aí. E meu reserva de luxo vai ser o David Washington, centroavante do Peixão. Então, deixa Já eu fazer posso escalar o capitão? Ou melhor fazer um suspensezinho? Vamos deixar para o final. Vamos escalar. Deixa eu escalar meu banco primeiro. Perfeito. E eu vou pro gol. Quem que a gente colocou? O Brasão, né? Sim. O Brasão vai jogar, então isso aqui eu tô tranquilo. Pode botar o Bruno Ferreira, então. Para as laterais. Põe o Vinha. Miolo de zaga, Thiago Silva. E para meiuca, Igor Gomes. Põe o Igor Gomes. Não confio nesse Bragantino fora de casa. O Bragantino, aliás, perdeu 3 e empatou 1, alguma coisa assim. Não tá legal o Bragantino não, hein, nessa retomada. E pra faixa de capitão, só pra pôr a pressão no paizão, tá? Bota no moleque Ney, que vai ter pênalti, que vai ter assistência, que vai imitar, mas ouvi dizer que ele não vai jogar, paizão. Então, se você quiser pôr a faixa de capitão no outro... Perfeito. Vai me deixar com uma pulga atrás da orelha. No meu time, Veloso, eu pensei no Hulk como capitão, mas, calma aí, eu vou com o sábio, né? Se o Caioba disse, vou com ele, menino Ney de capitão, Neymar e Caioba, não tem como não confiar nessa dupla, né? Então, pô, jogo muito favorável, Juventude fora de casa, Neymar precisa dar essa resposta pro torcedor, vai ter a participação de gol do menino Ney, com certeza. Léo Jardim no gol, Lucas Ramon e Piquerez nas laterais, Gustavo Henrique, Léo Ortiz pra zaga, meiuca com Maurício do Palmeiras, Arrascaeta e Neymar do Santos. E na frente, Vitor Roque do Palmeiras, Hulk e Depay, técnico Kleber Xavier, capitão Neymar, banco de reservas do Paizão com Brasão, Souza, lateral do Santos, Gemes, zagueiro do Mirassol, Roleiser, meia do Santos e David Washington, o atacante do Peixão. Meu time escalado com Brasão no gol, laterais para Juba e Samuel Xavier do Fluminense, zaga, Gustavo Gomes do Palmeiras e João Basso do Santos, nas meiucas, Garro, Roleiser e Neymar com a faixa de capitão, moleque Ney, e na frente eu vou ter que esperar sexta-feira, o sábado, as informações do GE. Globo, claro, mas eu vou de Hulk, eu vou de Romero e Flaco Lopes, imaginando que tanto o Corinthians como o Palmeiras, por conta da volta do derby na Copa do Brasil, vão poupar alguns jogadores, e aí eu vou com esses dois caras aí. Banco de reservas, Ferreira, goleiro do Ceará, Vinha para a lateral do Flamengo, Thiago Silva para a zaga, Igor Gomes do Galo para o meio campo e David Washington, meu reserva de luxo. Você fez seu reserva de luxo também com o David Washington, né? Com certeza. Cara, eu tô achando que você tá blefando nesse ataque, viu? A gente tem até sexta-feira pra escalar. Às vezes você tá indo com essa galera pra me colocar medo, em cima da hora você mudar, colocar ali um jogador surpresa. Tô maluco ou existe esse mundo? Não tá maluco, não. Eu tô com muito medo dessa rodada, porque eu não sei quem vai pro jogo. Sim. Então, alguns jogadores, por exemplo, Luiz Araújo poderia ser uma boa opção. O Alan Patrick, do Internacional, poderia ser uma boa opção. O problema é que eu não sei se esses caras vão para o jogo, então eu vou esperar o jogo da Copa do Brasil, esse jogo de ida, e acompanhar as notícias. Vou ver a live de você, a live do Paizão no sábado, a live do Cartola, vou dar uma olhada em todas as notícias do GE. Globo para depois escalar. Provavelmente eu vou mudar, pelo menos um desses dois eu mude, tá? Eu estou muito de olho no Galo, acho que o Galo tem um jogo que ele é favorito. Eu quero ver esse Santos também. De repente eu posso tirar um atacante e vir com mais um meia. Faz sentido. Acredito que vai ser uma rodada de detalhes, né? Em que às vezes, por exemplo, uma apostinha num Gabigol, que tá nulo, mas pode jogar de acordo com o que acontecer no meio de semana, vai ter extremo potencial. Rodada difícil. Vou tentar estudar seu time, pensar um pouquinho com a sua mente, quem que o Caioba vai escalar aqui, o que ele tá pensando de acordo com essa rodada. E vamos sair com os 3 pontos mais uma vez. Uma coisa que eu sempre faço quando a gente tem essas rodadas complicadas é escalar o titular e o reserva do mesmo time. Então, por exemplo, Flaco e Vitor Lopes e Exato. Vitor Roque. Exato. Para garantir que pelo menos um dos dois vai jogar. Porque normalmente a gente faz, põe o Flaco de titular e o Yuri Alberto de reserva. Aí os dois não jogam, você fica com a menos. Então, quando eu tô com muita dúvida, quando eu acho que o mercado está muito aberto, quando não tem as escalações confirmadas, eu boto o titular e o reserva da mesma equipe para ter pelo menos a segurança
que eles vão jogar. Diferencial válido. Boa estratégia. Né? Paizão, obrigado, amigo. Quer dizer, então, que temos a live sábado? Teremos. Todo sábado, 2h17, live do Paizão. Inclusive, manda um beijo pro João, que tem que estar na nossa live, né? Senão não tem imitada. Obrigado, Caio. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Vamos pra cima, sempre uma honra, sempre um prazer. E quem tá assistindo aqui, deixa o like, se inscreve no canal. Vamos fortalecer bastante. Boa, rodada cheia. 10 jogos para esse final de semana, todos válidos para você escalar o seu Cartola. De novo, tá? Acompanha a live do Cartola, acompanha todos os influenciadores, tem a live do Paizão no sábado, tem as notícias do GE. Globo, porque tem rodada de Copa do Brasil essa semana e a semana que vem. Muitos jogadores devem ser poupados, e aí pra você não ter nenhuma surpresa, sempre dá aquela entrada no GE. Globo na hora de escalar o teu time, tá bom? Boa sorte a todos, Paizão, obrigado, amigo, sempre bom ter você com a gente, viu? Obrigado, Caioba. Vamos pra cima. Semana que vem a gente tá de volta com mais um grande convidado, que eu ganho do Paizão, porque eu tô precisando, eu saio de férias, os caras me atropelam. Então agora eu voltei das férias, tá na hora da reabilitação. Abraço!